Você sabe o que é essa tal de relatividade? Sabe a diferença entre referenciais inerciais e não inerciais? Bem, é isso que a gente vai ver na aula de hoje, depois da vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cientista Criativa. Eu sou a professora Rose e nesta aula vamos falar um pouco sobre relatividade. E acerca desse assunto, nós vamos discutir alguns tópicos específicos, como, por exemplo, o princípio da relatividade. Vamos ver também a diferença entre referenciais inerciais e não inerciais e vamos ver, por último, o que são as transformações de Galileu e para que elas servem, ok? Então, quando a gente lembra de relatividade, eu acho que a primeira pessoa que nos vem à cabeça é o ilustre Albert Einstein, não é verdade? Bem, ele deu muitas contribuições para a física, escrevendo vários trabalhos, e um deles, por exemplo, foi publicado em 1905, que é sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Nesse trabalho, ele fala da teoria da relatividade especial, ou também conhecida como teoria da relatividade restrita, tá? Essa teoria, ela trata de referenciais inerciais. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que são esses referenciais. E aproximadamente 10 anos depois, ele generalizou essa teoria, que você pode encontrar em um dos trabalhos dele também, que é os fundamentos da teoria da relatividade geral, que trata justamente dessa teoria, a teoria da relatividade geral. E só que essa teoria, ela trata de referenciais não inerciais, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o que a diferença desses dois referenciais. E se você quiser se aprofundar sobre esses trabalhos, eu também vou deixar um link aqui embaixo na descrição dessas versões em inglês para você ler, ok? Mas quando a gente fala de relatividade, não é um assunto que surgiu com Einstein, né? Na verdade, esse caráter relativístico discutido sobre as leis da física, ele começou a ser enunciado por Isaac Newton, através do princípio da relatividade. E um dos corolários, né, ou seja, um dos resultados provenientes de vários resultados dos trabalhos de Newton sobre o movimento dos corpos, ele fala o seguinte: ele diz que o movimento de corpos em um dado espaço são os mesmos entre si, caso esse espaço esteja em repouso ou se movendo em linha reta. Bem, o que isso quer dizer? Por exemplo, vamos supor que você está dentro deste foguete aqui, tá? Que está se movendo para cima, como esse aqui da foto, e, no caso em linha reta e com uma velocidade constante, ok? E você está dentro dele segurando uma bolinha, tá? E aí você vai, segurando essa bolinha, você vai soltá-la até ela cair no chão do foguete. Agora imagine você dentro desse mesmo foguete, tá? Você com essa bolinha, só que agora o foguete está parado, tá? Então o foguete não está em movimento, ele está em repouso. Você está segurando essa bolinha e você solta da mesma altura, do mesmo jeito, essa bolinha até ela cair no chão do foguete. Isso quer dizer o quê? Que tanto no foguete em movimento quanto no foguete parado, você vai ver o movimento da bolinha ser o mesmo, você não vai ver diferença, tá?
Isso, em geral, quer dizer o quê? Que qualquer experimento ou fenômeno que ocorra dentro do foguete, tanto ele parado quanto ele em movimento, eles vão ser os mesmos, eles vão parecer os mesmos para você, você não vai ver diferença. É isso que é o significado do princípio da relatividade, tá? A gente está falando aqui de um fenômeno observado de um mesmo referencial, que no caso é o referencial você dentro de um foguete, que é o referencial que a gente está colocando aqui como exemplo. Mas se a gente observar um mesmo fenômeno agora de referenciais diferentes, ou seja, de pontos de vista diferentes, o que é que acontece? Vamos ver agora um exemplo. Vamos falar aqui sobre um pouco mais sobre referenciais diferentes. Então, por exemplo, nós temos aqui um ponto qualquer nesse coqueiro que eu vou chamar de referencial S, ok? Esse referencial S, ele vai ter 3 coordenadas, o X, o Y e o Z, tudo bem? Agora, nós vamos ter um outro referencial, que é um ponto qualquer desse ciclista, tá? Que eu vou chamar de referencial S'. E as coordenadas desse referencial vão ser, respectivamente, x', y' e z', tá? E esse ciclista, ele está com uma velocidade que eu vou chamar de u, e essa velocidade é constante, tá? Então, ou seja, ela não muda. Bem, a esses 2 referenciais aqui, nós podemos chamar de referenciais inerciais. O que é isso? Bem, um referencial inercial é quando ele está em repouso ou com velocidade constante, ou seja, executando um movimento uniforme retilíneo, movimento retilíneo uniforme, tá? Que é o famoso MRU. Em relação a outro referencial, tá? Ou seja, esse referencial S, que é o do coqueiro, ele está em repouso em relação ao ciclista. E o ciclista, ele está em movimento em relação ao coqueiro, tá? Então, esses 2 referenciais podemos dizer que são referenciais inerciais. Então, uma observação também que é importante fazer é que o que eu estou falando é que sempre é em relação a outro, tá? Não existe um referencial que esteja em repouso ou em movimento absoluto, tá? Ou seja, tudo é relativo. Ou ele está em movimento, um mesmo referencial ele pode estar em movimento ou em repouso, dependendo de que ponto de vista nós podemos estar observando, tá? Então, é isso que a gente está falando aqui de referenciais inerciais. E o que seriam, então, os referenciais não inerciais? A diferença é que nos referenciais não inerciais, esse ciclista aqui que está se movendo, ele não estaria se movendo a uma velocidade constante, ele teria uma aceleração, ou seja, a velocidade dele estaria mudando, provocando então uma aceleração. E as leis de Newton, elas são válidas para os referenciais inerciais, tá? Mas elas não são válidas para os referenciais não inerciais. Mas nessa aula a gente vai discutir um pouco mais sobre a relatividade nos referenciais inerciais. E as leis de Newton nos referenciais inerciais, nós podemos dizer que as equações dessas leis, elas são invariantes. Isso quer dizer o quê? Que as suas equações elas não vão ser alteradas quando aplicamos um conjunto de transformações nelas, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Então, vamos, como eu disse, né, estudar nessa aula mais do ponto de vista dos referenciais inerciais, que é o que trata a relatividade clássica, basicamente, tá?
Então, eu coloquei aqui esses mesmos referenciais posicionados no mesmo ponto de origem, tá? Então, aqui o zero e o zero linha do referencial e S', eles estão juntos, tá? E eu vou considerar que o S', ele vai se mover apenas no sentido do eixo X, tá? Como a gente observou no exemplo anterior. Então, ele só vai se mover em apenas uma direção no eixo X com uma velocidade constante. E considerando que ele está partindo do zero do referencial S e também no tempo zero, tá? Tudo do zero. Então, ele vai se mover. E enquanto ele se move, vamos supor que alguém joga uma maçã também na mesma direção e sentido desse ciclista, tá? E a gente vai desprezar as dimensões dessa maçã, tá? Então, a gente considera essa maçã uma partícula, tá? Que eu vou chamar de partícula A, tá? E nesse cenário, nós tiramos uma foto em determinado tempo depois que a gente aciona o cronômetro, tá? Então, depois de um tempo T, tá? Um tempo qualquer, nós tiramos essa foto aqui e temos essa cena, tá? Vamos agora ver que medidas, né, de posição e velocidade tem tanto o referencial S' quanto a partícula nessa situação. Então, veja que o referencial S', ele teve um deslocamento, né, em relação a S. Qual foi esse deslocamento? Nós vamos chamar esse deslocamento de D, e esse D é igual à velocidade dele vezes o tempo, tá? Que a velocidade dele é U vezes o tempo. Isso aqui é cinemática básica, tá? Se você não tá entendendo isso aqui, eu tenho uma aula básica, tá? De cinemática que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ver depois. Agora, vamos ver a posição e a velocidade dessa partícula do ponto de vista de cada referencial. Por exemplo, do ponto de vista S, a partícula A, ele está a uma distância x, né, contando a partir do zero, tá? E está a uma velocidade v de x do ponto de vista S. Agora, do ponto de vista S', essa mesma maçã, ela vai estar na posição x', tá? Contando a partir do zero também, né, do sistema S', e a uma velocidade Vx' em relação a S'. Entendeu a lógica aqui, né? Tudo que tem linha é em relação a S' e os que não tem linha é em relação a S, tudo bem? Agora, nós vamos aplicar algumas transformações, como eu falei, nesse fenômeno aqui, né? Que são as transformações de Galileu, tá? Aplicadas pelo físico e astrônomo Galileu Galilei, considerado o pai da física moderna, segundo Albert Einstein. Então, para que servem essas transformações? Servem para transformar as coordenadas de posição e velocidade de um referencial em outro, tá? Então, por exemplo, vamos fazer tudo do ponto de vista do referencial S' primeiro, tá? Depois a gente faz o contrário. Então, do ponto de vista do referencial S', veja aqui a posição x', como todos os deslocamentos, né? Tanto D, x' e x estão todos no mesmo sentido, o D e o x' a gente pode somar D mais x' é a mesma coisa que x, concorda? Ou também o x' é a mesma coisa que esse grandão aqui, que é o x menos o D, tá? Ok? Então, nós colocaremos primeiramente as coordenadas de posição dessa partícula em relação ao sistema S'. Então, vai ficar assim, né? X' é igual a x menos D, mas só que D é U vezes T, tá? Vou deixar em função do tempo aqui, tá? E quem vai ser
a posição Y, né? Y'. Bem, a posição Y', veja que como a gente considerou que a maçã ela não vai estar se movendo em outra direção, ela vai estar se movendo igual o ciclista só no eixo X, então essa altura aqui, Y', ela vai ser igual ao Y, tá? Então ela não se move nem para cima e nem para baixo, tudo bem? Da mesma forma, nessa terceira coordenada aqui, né, que é o Z' e o Z, então ela não se move também nessa outra direção, então a posição da maçã vai ser a mesma também nesse eixo aqui, tá? Agora vamos fazer a relação entre essas velocidades aqui da partícula, tá? Como é que a gente pode encontrar as equações da velocidade? Bem, nós podemos utilizar um recurso do cálculo diferencial que é a derivada. Por quê? Porque a derivada da posição em relação ao tempo é igual à velocidade, tá? Então, derivando cada termo desse aqui, nós vamos ter o quê? Que derivando x' em relação ao tempo, derivando x em relação ao tempo e u vezes t em relação ao tempo, nós vamos encontrar a velocidade vx' igual a vx menos u, tá? Bem, se você não estiver entendendo aqui sobre isso aqui que eu falei, sobre derivada da posição em relação ao tempo, como derivar, eu tenho uma aula também, tá? Falando isso de uma forma bem simples, bem prática. Vai lá e assista, eu vou deixar aqui na descrição também. E da mesma maneira, nós podemos derivar as posições y' e z', tá? Então, derivando y' e y em relação ao tempo, vai nos dar as respectivas velocidades, vy' e vy, e o z' também, né? Derivando em relação ao tempo, nós também teremos as velocidades, ok? Então, aqui já temos as transformações de posição e velocidade dentro do ponto de vista do referencial S. E o tempo? Bem, o tempo para os dois referenciais que estão observando essa partícula, tá? Vão ser o mesmo, tá? Então, tudo que está acontecendo com essa partícula vai estar sendo observado no mesmo tempo do S' do S e do S', tá? Então, os tempos para eles vão passar da mesma forma quando eles observam esse fenômeno, tá? Vamos ver agora como é que, então, seria do ponto de vista S, tá? É bem simples, que são o que chamamos de transformações inversas de Galileu. Então, em vez de observarmos do ponto de vista do referencial S', a gente agora só observa do ponto de vista do referencial S, tá? Então, a gente vai ter as posições. Então, aqui, ó, em vez de ter tudo em função daquelas coordenadas em linha, vai ser o sem linha, tá? A diferença é essa. E a gente viu anteriormente, então, que o x vai ser justamente a soma de d mais x', tá? Como a gente observa aqui na figura. A diferença só é essa aqui. E aqui a gente só fez trocar, um foi para a esquerda, outro foi para a direita, né? Aí a mesma coisa, vai ser as derivadas, tá? A gente deriva cada um normalmente, que vai nos dar as respectivas velocidades. E o tempo também vai ser a mesma coisa. Bem, em termos práticos, o que a gente pode observar aqui? Vou dar um exemplo para você entender. Vamos supor, né, como eu disse, que quando a gente tira essa foto, a partícula, a maçã, ela foi fotografada, né, todo esse cenário foi fotografado no tempo de 2 segundos, tá? Então, se passou um tempo, contando do zero, tá? Do 0 segundo, 2 segundos depois essa foto foi tirada
e nós temos essa cena aqui. E depois desses 2 segundos, nós temos um registro de que essa maçã ela se encontra na posição x' igual a 20 metros, tudo bem? Então, aqui ela se encontra a 20 metros do sistema S', tá? E a velocidade desse S', vamos supor que é de 5 metros por segundo. Aí minha pergunta para você é, qual é então a posição dessa partícula do ponto de vista do referencial S? Bem, é muito simples, é só substituirmos esses valores aqui nessa equação, tá? Então, eu tenho aqui 20 metros, mais U é 5 metros por segundo vezes 2. Aqui, 5 vezes 2 dá 10, 10 mais 20, 30, tá? Então, a partícula se encontra a 30 metros de distância, né? Ela se deslocou nesse valor, do ponto de vista do referencial S, contando também a partir do zero desse eixo aqui, tá? Então, considerando que ela partiu também do zero do sistema no tempo zero, tá? Agora, um outro exemplo. Vamos supor que a velocidade dessa maçã seja de 10 metros por segundo do ponto de vista do S', tá? Ou seja, o V de x dele. Então, eu te pergunto, qual é, então, a velocidade dessa mesma partícula do ponto de vista S, né? Considerando que o sistema, S' também está se movendo ainda a 5 metros por segundo. Bem, é só a gente substituir aqui, né? De novo, ó, se aqui é 10 mais 5, dá quanto? 15, né? Então, do ponto de vista do referencial S, a velocidade da partícula é 15 metros por segundo, tudo bem? Então, resumo da história aqui, né? A mesma partícula, ela vai ter posições diferentes, tá? E velocidades diferentes, dependendo de qual referencial nós estamos observando, tá? Para uma mesma partícula. Claro que nós estamos fazendo aqui um exemplo para uma partícula lenta em relação a uma partícula quântica, por exemplo, o fóton, tá? Que é a partícula que compõe a luz. E a luz, ela tem uma velocidade de quanto? Você lembra? De aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Então, é uma partícula muito rápida. Agora eu pergunto para você, isso que a gente acabou de estudar vale para uma partícula como o fóton? Ou seja, essa partícula de luz, ela vai ter velocidades diferentes em referenciais diferentes, como a gente observou aqui? E se isso é verdade, em qual referencial, então, a velocidade da luz, ela vai ter esse valor? Bem, isso aí a gente vai discutir numa próxima aula, tá? Eu espero que você tenha gostado. Deixa o joinha aqui, tá? Para eu saber se valeu a pena ter assistido. Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. Eu espero de coração eu tenha te passado conteúdo de valor. Fica com Deus e até a próxima aula.